Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, Deus te abençoe grandemente. Eu sou Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Continuando, ou melhor, encerrando a série de vídeos sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto. Hoje vamos falar da saída dele do deserto. Mas antes de continuarmos, você já é inscrito? Você é a primeira vez que está vendo esse vídeo? Está vendo o nosso canal? Se inscreve no canal, você vai encontrar vídeos muito bons com um ensino profundo das escrituras, mas de uma maneira simples, de uma maneira bem compreensível, mas que vai te dar uma base, vai te dar uma estrutura nas escrituras tão grande que você vai crescer melhor, vai compreender melhor tudo que o Senhor tem para revelar para você através das Escrituras Sagradas. Porque aqui a gente vai ensinar métodos de você estudar as Escrituras, ver as Escrituras com outros olhos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, deixa teu joinha se você gostar desse vídeo, tá? E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis para abençoar essas vidas também. Tá? Então vamos continuar. O tema de hoje é: por que o Senhor Jesus precisava de discípulos? Você sabe por quê? Talvez algumas pessoas digam lá, vamos tratar disso daqui a pouco. Tá? Um tempo atrás, num serviço de streaming, surgiu uma série lá que falava de um homem que surgia no Oriente Médio e ele pregava para o público assim e tal, fazia milagres e fazia coisas espantosas, arrebanhava grandes multidões, mas ele não tinha discípulo. Se aquele poderia ser um modelo de Cristo, por que Jesus precisava de discípulos? É o que a gente vai ver hoje. Para responder isso, para responder principalmente por que Jesus precisava de 12 discípulos. 12, não era um nem dois, eram 12 discípulos. A gente precisa voltar lá em Gênesis capítulo 12. Se você não sabe do que a gente está tratando aqui nesse vídeo, as tentações do Senhor Jesus no deserto, aqui em cima está uma playlist dos vídeos que tratam desde o comecinho sobre esse assunto, desde a entrada de Jesus no deserto, por que ele foi tentado, por que ele teve que passar por essas tentações, como ele venceu essas tentações e por que ele venceu essas tentações, e quais as lições que ele deixa para nós. Você vai ver que é muito mais do que só lições morais e éticas. São coisas incríveis que vai abrir a tua mente. Por que Jesus precisava de 12 discípulos? Vamos começar entendendo Gênesis 12. Em Gênesis 12, o Senhor Deus fala para Abrão e diz para ele o seguinte: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele continua dizendo que todo aquele que abençoar a Abraão será abençoado, e todo aquele que amaldiçoar a Abraão será amaldiçoado. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. O que sabemos sobre Abraão? A gente sabe muita coisa, principalmente a partir de Gênesis 12, você vai conhecer Abraão, o pai da fé, que é descrito em Hebreus 11, de uma maneira incrível. E é dito que Abraão foi amigo de Deus. Você tem ideia disso? Do que é ser amigo de Deus?
Você já deve ter ouvido louvores dizendo que quer ser amigo de Deus, que Deus é o teu melhor amigo. Tá? Agora pensa, quem viveu isso, experimentou isso realmente, vivenciou isso. Deus vem até ele, conversa com ele, Deus vem até ele, come com ele, conta seus planos, compartilha para ele os projetos que Deus tem para o homem até o fim dos tempos. Esse era o nível de amizade que Deus tinha com Abraão. De Abraão, Deus faz nascer uma multidão de povos. Primeiramente nasce Isaac, depois de Isaac nasce Jacó. Jacó é neto de Abraão, e Jacó gera 12 filhos. 12 filhos, ó, fica atento. Tá? Esses 12 filhos casaram e tiveram filhos. E cada um formou uma família. E essa família cresceu, tá? Essas famílias cresceram, né? Mas cresceram dentro daquele grupo. Cada um dos 12 filhos tiveram uma família e formou uma tribo. Tá? Por isso, essas 12 tribos formam hoje o que é as 12 tribos de Israel. Tá? As 12 tribos de Israel, já na época de Jacó, um lembrete. Tá? Jacó conviveu com Deus, tinha comunhão com Deus, não tão grande como Abraão tinha, mas tinha uma comunhão incrível com Deus, a ponto de Deus mudar o nome dele, de Jacó para Israel. Agora você sabe o porquê o nome da nação é Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó, o pai de 12 filhos, que gerou 12 filhos, que formaram 12 tribos, se chamava Israel. Por isso as 12 tribos de Israel. Tá? E Jacó, tá? De Jacó. Jacó se chama Israel. Então, já na época de Israel, quando Israel era bem velhinho, né, o pai Jacó era bem velhinho, né, teve uma grande fome e Israel foi obrigado, com os seus 12 filhos, irem para o Egito. Tá? E lá ficaram no Egito, numa terra boa, uma terra farta, chamada Terra de Goshen. Lá nessa terra, eles cresceram, se multiplicaram, né? E um dia levantou um rei no Egito, que em egípcio quer dizer faraó, né? Um faraó no Egito que nunca tinha ouvido falar, né, de um grande governador do Egito, José, que era um dos 12 filhos de Jacó, de Israel. Né? E ficou temendo o povo de Israel por ser uma multidão de gente e fez deles escravos. Tá? E a aflição desse povo de Israel foi tão grande que eles ficaram no Egito como escravos e permaneceram lá já fazia 400 anos. Tá? Então, eles clamam por uma libertação de Deus. E Deus envia um libertador, Moisés. Moisés vai e resgata o povo de Israel com mão poderosa, com a mão de Deus poderosa, através de 10 pragas, e leva as 12 tribos de Israel para o deserto, porque Deus queria celebrar com Israel a liberdade, e essa celebração seria uma festa de casamento. Tá bem? Se você assistiu o vídeo passado, né? Se não assistiu, tá aqui a tag, assista depois desse vídeo, você vai entender melhor. Israel não aceita o contrato nupcial, que era os 10 mandamentos. Tá? Não aceita, viola os 10 mandamentos, faz um bezerro de ouro, quebra todas as alianças, envergonha Jacó, envergonha Isaac, já falecidos todos eles, claro, mas envergonha o nome deles, isso era muito terrível. Tá? E Deus queria novamente ter a amizade que tinha com Abraão, mas agora não podia porque Israel tinha se desviado, tinha se feito, tinha provocado a ira de Deus. Israel precisava aprender a ser novamente amigo de Deus. Então, tudo que eles fizeram de errado no deserto precisava ser corrigido. Por isso, Deus envia o seu Filho Jesus, né, o Messias,
Jesus vai ao deserto, restaura Israel em todos os erros deles, através de 3 tentações que Satanás lhe impõe, sai vitorioso dessas 3 tentações e agora precisa restaurar a amizade que Deus tinha com Abraão através dos descendentes de Abraão. Então o Senhor Jesus precisava reconciliar os filhos de Abraão com Deus. E é por isso que ele escolhe 12 discípulos, é por isso que ele precisava de 12 discípulos que saíssem da descendência de Abraão, não precisava ser um de cada tribo, precisava ser da descendência de Abraão, tá? Para restaurar Israel a comunhão que ele tinha com Deus quando estava em Abraão. Abraão e Deus amigos novamente. Por isso a intimidade de Jesus com os discípulos era tão grande. Era uma intimidade de amigos. E Jesus chama os seus discípulos de amigos, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Se você gostou desse vídeo, né, deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com o maior número de pessoas possíveis para abençoar essas vidas. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo encontro, que a gente vai ver os discípulos de Jesus.